Começa agora. Aedas no ar. Saudações, ouvintes! Começa agora a nossa prosa semanal sobre a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 joias que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo de justiça e reparação integral. Você está ouvindo Aedas no ar. E é hora de retomarmos o nosso bate-papo sobre saúde. Nesta edição, vamos conversar sobre a importância da construção de políticas públicas, além de falar sobre outros pontos importantes, como o acordo de reparação e suas ações na área da saúde. E para isso, nós convidamos novamente a Cláudia Simões, da AEDAS. Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um tema muito importante, a saúde das pessoas atingidas. Ei, Cláudia, seja bem-vinda novamente. No programa passado, falamos sobre os danos relatados pelas pessoas atingidas em relação à saúde. De que maneira as informações coletadas pelas equipes da AEDAS ajudam na construção de políticas públicas? Esses dados são compartilhados com órgãos responsáveis? Se sim, que órgãos são esses? As informações que coletamos nos territórios com as comunidades atingidas são fundamentais para a construção de políticas públicas, porque mostram de forma concreta como o rompimento ou ameaça de rompimento de barragens atinge a saúde das pessoas atingidas. Nas análises feitas pelas equipes da AEDAS, tanto na Bacia do Paraupeba quanto na do Rio Doce e em Itatiaia-Sul, que convive com o risco sem ter tido um rompimento, identificamos problemas recorrentes: dermatites, alergias, problemas respiratórios, renais, gastrointestinais, além do aumento no uso abusivo de álcool e outras drogas. E principalmente um crescimento expressivo nos casos de sofrimento e adoecimento mental, como ansiedade, depressão e crises de pânico. Esses dados mostram que o dano à saúde não depende só de a lama chegar fisicamente. O medo, a insegurança, a incerteza, a ruptura dos modos de vida, tudo isso já é suficiente para causar danos profundos. Isso amplia nosso olhar para além dos territórios diretamente atingidos pela lama e nos faz pensar em todas as regiões mineradas de Minas Gerais, o estado mais minerado do país. E aí entra a importância de políticas públicas específicas, que reconheçam essa realidade e atendam essas populações de forma integral. Essas informações que a AEDAS levanta são, sim, compartilhadas com os órgãos responsáveis. No caso desse levantamento mais recente, os dados foram enviados à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, especialmente ao Núcleo de Ações Reparatórias, que até então coordenava o grupo de trabalho responsável por construir o Plano Estadual de Atenção Integral à Saúde das Populações Atingidas. Ou seja, os dados ajudam a dar visibilidade ao que as comunidades estão vivendo e podem servir de base para a criação de políticas públicas mais justas e eficazes. Ei, Cláudia, e qual a importância de continuar esse acompanhamento técnico e participativo nas comunidades atingidas em relação à saúde? A continuidade do acompanhamento técnico e participativo nas comunidades atingidas é fundamental para o processo de reparação, especialmente quando a gente fala em saúde. Isso porque os danos do rompimento ou ameaça de rompimento de barragens não acabam em semanas ou meses. Eles são profundos, duradouros e muitas vezes silenciosos. O acompanhamento técnico garante que as necessidades das comunidades atingidas sejam de fato ouvidas e levadas em conta. Ele ajuda a identificar problemas que às vezes não aparecem nos dados oficiais, mas que estão ali no cotidiano, como o medo constante quanto ao uso da água e do solo,
as falhas na cobertura socioassistencial, novos danos que surgem com as obras de reparação ou até mesmo o preconceito contra as pessoas atingidas. E o acompanhamento participativo é essencial, porque coloca as próprias comunidades no centro da discussão, respeitando o princípio de centralidade do sofrimento da vítima. É a partir da escuta, da construção coletiva e do protagonismo das pessoas atingidas que conseguimos entender o que precisa ser feito e cobrar que as políticas públicas sejam mais adequadas à realidade dos territórios. No âmbito do acordo de reparação, quais são as medidas voltadas à saúde das pessoas atingidas? Existe algum anexo específico sobre esse tema no acordo? A EDAS acompanha esse anexo? No âmbito do acordo de reparação, não há um anexo exclusivo para tratar dos danos à saúde, mas foram previstos projetos de fortalecimento da rede pública de saúde nos anexos 1.3 e 1.4. Neles estão previstas ações como o fortalecimento da atenção primária e da rede psicossocial, obras de melhorias em unidades de atendimento, aquisição de equipamentos e capacitação de profissionais. É importante destacar que a existência desses recursos do acordo não significa necessariamente que as comunidades atingidas se sintam realmente reparadas. Muitas vezes ouvimos das próprias pessoas atingidas que os recursos não estão sendo utilizados de fato em benefício das áreas atingidas. Isso revela um dos principais reflexos de um acordo construído sem a participação efetiva da população. Além disso, o acordo prevê a realização dos estudos de risco à saúde humana e risco ecológico. Esses estudos foram solicitados pelos órgãos públicos de saúde e meio ambiente de Minas Gerais, em parceria com as instituições de justiça. Estão sendo conduzidos por consultorias especializadas, custeadas pela Vale e auditadas pela EICOM. Ei, Cláudia, você mencionou os estudos de risco à saúde humana e risco ecológico, que estão sendo realizados a partir de um projeto especial no âmbito do acordo de reparação. Você poderia explicar melhor o que são esses estudos, o que está sendo feito e como a EDAS acompanha esse processo junto às pessoas atingidas? Claro! Os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico são estudos técnicos previstos no acordo de reparação, com o objetivo de identificar se há riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente por causa da presença de rejeito da barragem da Vale no solo e nas águas do rio Paraopeba. A partir disso, os estudos devem apontar estratégias integradas de cuidado, proteção e reparação para os territórios atingidos. Esses estudos devem ser realizados em Brumadinho e outros 28 municípios, alguns diretamente banhados pelo rio e outros que também podem ter sido atingidos. A responsabilidade pela contratação e pagamento dos estudos é da Vale, mas quem acompanha e fiscaliza são os órgãos públicos, como a Secretaria de Estado de Saúde e o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Auditoria Independente EICOM e as instituições de justiça. Atualmente, os estudos estão atrasados. A primeira fase ainda está em processo de devolutiva e foi feita pelo grupo EPA, uma empresa que enfrentou fortes críticas por parte das comunidades atingidas, dos órgãos públicos e da própria auditoria. Houve problemas graves como a falta de comunicação, exclusão de comunidades tradicionais, uso de linguagem técnica inacessível, pouca participação social, falha nos métodos e nos relatórios apresentados à auditoria. Essa empresa será substituída e uma nova está sendo contratada para dar continuidade aos estudos a partir da fase 2. A EDAS acompanha todo esse processo junto às pessoas atingidas por meio de reuniões, espaços participativos e da produção de documentos técnicos, como o relatório sintético, conhecido como Produto J, um documento de considerações entregue às instituições de justiça em 2022. Nesses documentos, denunciamos as falhas, propomos melhorias e reforçamos que a participação das pessoas atingidas é essencial. Afinal, esses estudos só têm sentido se forem feitos com transparência, com diálogo e com respeito às realidades dos territórios. Para encerrar, diante de tudo que já foi levantado sobre os danos à saúde e da convivência diária das comunidades com a mineração e seus riscos, o que você acredita que ainda precisa mudar na forma como a saúde das pessoas atingidas é tratada hoje pelo poder público e pela sociedade? Olha, eu acredito que ainda há um longo caminho a percorrer para que a saúde das pessoas atingidas pela mineração seja tratada com a seriedade e a complexidade que ela exige.
A primeira mudança fundamental é entender que a saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde está diretamente ligada ao território, à qualidade do meio ambiente, à segurança, ao acesso à água potável, à alimentação saudável, à cultura e ao lazer. Hoje, o poder público ainda atua de forma muito fragmentada. Muitas vezes, saúde e meio ambiente são tratados como áreas separadas, quando na verdade estão completamente conectadas. Não existe saúde em um ambiente degradado. Por isso, é urgente que as políticas públicas adotem uma visão integrada entre saúde e meio ambiente, com diálogo entre os setores e ações conjuntas, contínuas e articuladas. Também é essencial ouvir mais as comunidades atingidas. Quem vive diariamente os danos da mineração sabe o que mudou em seus corpos, em suas rotinas, nas suas comunidades. Esse conhecimento precisa ser respeitado e valorizado na construção de políticas de cuidado, tanto dentro do SUS quanto nas estratégias de reparação como um todo. Além disso, a sociedade precisa deixar de naturalizar o sofrimento das populações que vivem em regiões mineradas. Muitas vezes, os danos à saúde são invisibilizados, tratados como efeitos colaterais do desenvolvimento. Mas não são. A vida das pessoas atingidas importa e precisa ser uma prioridade. Por fim, é fundamental garantir monitoramento contínuo dos poluentes no meio ambiente, políticas públicas específicas e a participação ativa das pessoas atingidas nas decisões que dizem respeito às suas vidas. Reparação não pode ser feita de cima para baixo, ela precisa ser construída com quem vive a realidade para que as ações sejam, de fato, justas e transformadoras. Muito obrigado, Cláudia, por sua presença e por compartilhar informações tão importantes sobre a saúde das pessoas atingidas e o trabalho da AEDAS nesse processo de reparação. A entrevista completa com a Cláudia você confere no nosso site, o aedasmg.org. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. E neste segundo bloco, vamos trazer uma informação importante da AEDAS. O que você irá ouvir é uma nota da AEDAS que explica o não aceite por parte da assessoria da assinatura de um termo aditivo ao termo de compromisso, documento que regula o trabalho atual das assessorias técnicas independentes, as ATIs, na Bacia do Paraupeba. O foco está no anexo 1.1 e do apoio da ATI junto às pessoas atingidas nos projetos de demandas das comunidades. Garantir o direito à assessoria técnica independente é manter o compromisso com a reparação. O direito à assessoria técnica independente foi uma conquista histórica das pessoas atingidas por barragens. As ATIs são instrumentos fundamentais para garantir o direito à informação, à participação e à autodeterminação das comunidades atingidas, pilares essenciais de uma reparação justa e democrática. Atuam em 5 principais frentes: equilíbrio de poder entre as pessoas atingidas e empresas, informação técnica acessível, participação informada e qualificada, levantamento dos danos, controle social das ações reparatórias e fortalecimento da organização social e comunitária. A luta popular de lideranças atingidas, junto do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, conquistou a institucionalização do direito à assessoria técnica independente na legislação, através das políticas estaduais e nacionais das pessoas atingidas por barragens, a PEAB e a PENAB, respectivamente. Primeiro, na legislação estadual do Estado de Minas Gerais, em 2021, com a política estadual, a PEAB, e posteriormente, em dezembro de 2023, o direito foi normatizado também na legislação brasileira, com a política nacional, a PENAB. Entretanto, como direito histórico e popularmente conquistado, a sua implementação é um processo contínuo e depende da luta de seus destinatários, o povo atingido. No último mês,
As 3 ATIs que atuam na bacia do Paraopeba se reuniram com as IJs para dialogarem sobre a efetividade do direito à assessoria técnica ao longo dos territórios, já que o recurso proposto pelas IJs, baseado em estudo da Coordenação Metodológica e Finalística, a CANF, prevê um corte orçamentário de 61% da estrutura e orçamento da AEDAS. Como o valor apresentado no estudo e reafirmado pelas IJs não consegue garantir a participação e acesso das pessoas atingidas das regiões 1 e 2 ao processo reparatório do anexo 1.1, bem como o alcance das metas colocadas, a AEDAS não pôde assinar o termo aditivo proposto. Em nota publicada no dia 19 de julho, apresentamos de forma mais adequada as razões pelas quais não assinamos o termo. A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social permanece aberta aos diálogos com toda a sociedade, instituições de justiça e demais órgãos e instituições responsáveis pelo acompanhamento da reparação. Sem diálogo, não há construção de caminhos. Permanecemos realizando o trabalho de assessoramento técnico independente nas comunidades atingidas das regiões 1 e 2, uma vez que atendemos ao termo de compromisso vigente até janeiro de 2026, bem como uma decisão judicial em relação ao plano de trabalho do processo. Manifestamos e reiteramos que queremos assessorar a execução do anexo 1.1 com condições e estrutura adequadas. O nosso compromisso é com o direito das pessoas e comunidades atingidas, sobretudo com o direito à assessoria técnica independente, arduamente conquistado e constantemente colocado à prova, sendo ele construído cotidianamente pelo povo atingido. Seguiremos juntas e juntas por justiça, memória e não repetição, firmes ao nosso propósito de assessorar de forma qualificada as regiões que nos escolheram para estarem junto a elas neste caminho. O rio ainda corre, o povo ainda luta. Você pode acessar a nota da AEDAS na íntegra no nosso site, o aedasmg.org. Você está ouvindo AEDAS no ar. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, no Instagram e no YouTube pelo @AEDASMG. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Felipe Cunha, Diego Cota, Valmir Macedo e Douglas Kissen. A edição de áudio é de Douglas Kissen e a locução é de Lucas Jerônimo. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.